Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de ficar por dentro dos principais destaques de Linhares e região. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver na edição desta segunda-feira. Movimento Sem Terra volta a ocupar a área da Petrobras no interior de Linhares. Homem é morto a facadas em Povoação. Hospital Rio Doce deve receber R$1 milhão em emenda parlamentar. Espírito Santo e São Paulo firmam parceria para pesquisas de melhoramento do café Conilon. Confira também a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. O bate-papo do nosso último bloco de hoje é com o diretor técnico do Hospital Rio Doce, o médico Ronaldo de Souza. Ele fala sobre a demanda de acidentados no trânsito atendidos pelo hospital. A gente está falando aí sobre o Maio Amarelo. O esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. 40 famílias do Movimento Sem Terra aqui da região retornaram para a área da Petrobras, onde seria construído o polo gás químico em Palhau, no interior de Linhares. Elas querem que o governo e o INCRA acelerem os assentamentos das mais de 1.000 famílias sem terra espalhadas pelo estado do Espírito Santo. A bandeira vermelha do Movimento Sem Terra voltou a tremular na área desocupada pelo mesmo grupo cerca de 2 anos atrás. As famílias oriundas de vários acampamentos da região retornaram para a área na manhã desta segunda-feira e já começaram a erguer novamente suas barracas. É a terceira vez que o MST ocupa a área de 415 hectares que pertence ao governo do estado e que foi cedida à Petrobras para a construção do polo gás químico. O projeto não saiu do papel e as famílias voltaram. Nós queremos que o governo abra espaço para o diálogo, já que nós estamos mais de 1.000 famílias acampadas, em 16 acampamentos. E até hoje, desde a primeira ocupação, o governo não resolveu o problema nem das famílias que ocuparam e nem das demais famílias. A esperança é que aqui saia pelo menos um assentamento, né? E é uma área que está parada, não tem 5 anos que tem um contrato aí que não foi feito nada. Então é uma área que foi comprada com dinheiro público, né? Um dinheiro nosso. Então a gente está querendo reedificar essa área para um assentamento. Esses processos que estão na justiça têm que ser desenrolados, porque nem o governo do estado, nem o INCRA está dando a mínima importância para os acampados. Nem cadastro dos acampados estão fazendo mais. Esta é a terceira área ocupada pelo Movimento Sem Terra aqui dentro do município de Linhares. A alguns quilômetros daqui, num outro local, mais 40 famílias permanecem acampadas desde 2015. O movimento quer que o governo do estado e o INCRA agilizem os processos de assentamento das mais de 1.000 famílias espalhadas por 16 acampamentos em todo o Espírito Santo. Tem família que passa de 8 anos acampado e o governo não resolve o problema das mesmas famílias. Então o que nós queremos é que o governo resolva o problema das 1.000 famílias acampadas que está há mais de 8 anos acampado. Nas 2 primeiras vezes em que as famílias ocuparam o local, a justiça determinou a reintegração de posse. Desta vez, os líderes do movimento afirmam que irão permanecer. Seguranças de uma empresa que presta serviços à Petrobras estão de prontidão no local, mas, segundo eles, apenas para acompanhar de longe o movimento. Por meio de nota, a Superintendência Regional do INCRA, aqui no Espírito Santo, disse que por causa do decreto que declarou estado de emergência aqui no estado, em função da seca, novas desapropriações de áreas rurais estão suspensas. E a violência continua na região. Um homem de 42 anos foi morto com 3 golpes de faca na madrugada desta segunda-feira em Povoação Litoral de Linhares. Antônio Félix estava em casa quando foi atingido por golpes no peito, na barriga e em uma das mãos. Nenhuma testemunha soube informar a autoria desse crime. Foram moradores da vila que acionaram a polícia militar. As investigações já começaram, mas até agora ninguém foi preso. O Espírito Santo e São Paulo firmaram uma parceria de colaboração técnica para o desenvolvimento de variedades de café Conilon mais resistentes à seca. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve em Pinheiros ao lado do governador Paulo Artung para oficializar a parceria. Nós estamos na nona noroeste do café Conilon, aqui no município de Pinheiros. Ali dentro, produtores rurais praticamente de todo o estado trocam experiências sobre a cultura do café Conilon.
O evento foi na propriedade da família Orletti e recebeu empresários, políticos e produtores rurais do estado para o 10º ano da campanha de melhoria do café. A fazenda é responsável pela produção anual de 80 mil sacas de café. Já chegamos a uma produção de 120 mil sacas. Porém, com a crise hídrica, nós tivemos que erradicar alguns cafezais, recepar outros, preparar cafezal para o ano de 2018, porque desde a história de meu pai, vem aquela história, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor. O encontro marcou o início da cooperação técnica e científica entre os estados de São Paulo e Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café, grande produtor do Conilon. São Paulo é o grande consumidor, porque não há indústria do café sem o Conilon, e portanto somos o grande consumidor. Aqui nós temos o Instituto Incaper, que tem uma extraordinária experiência em relação à questão do café, do Robusta, e nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, que tem 130 anos de trabalho e com germoplasmas. E o grande desafio hoje são as mudanças climáticas. Nós precisamos ter variedades de cultivares cada vez mais resistentes à seca e às mudanças climáticas. Então será uma boa parceria. Celebrando essa atividade econômica que é tão importante para o Espírito Santo, é tão importante para o Brasil, que é a cafeicultura, a agricultura, né? E o Conilon, que é um produto importante da cafeicultura. A crise hídrica do estado tem contribuído para novos estudos sobre o café e outras culturas mais resistentes à seca. Tem um conjunto de iniciativas, essas iniciativas passam pelo programa de construção de barragens, é o maior programa de construção de barragens da história do Espírito Santo, dinheiro do governo fazendo barragem. Nós vamos conseguir, por exemplo, além de várias já inauguradas, vamos conseguir desenterrar aquela cabeça de burro que tem em Pinheiros, aqui em Pinheiros há anos, que aquela barragem está há 12 anos paralisada por aqui. Nós temos o investimento em pesquisa, são 14 milhões de reais em pesquisa agropecuária, que é muito importante. E, além disso, o programa Reflorestar, que é o programa de recuperação das atividades da mata, da cobertura florestal, e que também é muito importante para o produtor rural do Espírito Santo. Importante essa parceria entre os dois estados, né? Tomara que tenhamos aí um avanço cada vez mais na melhoria da qualidade do café Conilon do nosso estado. Agora é hora de conferir a coluna Inteligência Emocional com o nosso terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. Para mim, talvez o grande vilão da vida, da felicidade, é a expressão "se". Eu conheço pessoas que dizem, se eu tivesse estudado isso ao invés daquilo. Se eu tivesse aceitado a namorar com aquele rapaz ou com aquela moça, não com a minha atual esposa. Se eu tivesse ficado solteiro. Toda vez que eu penso no "se", eu perco a energia da vida e piora a qualidade do meu pensamento. Eu acho que o segredo da vida e do sucesso e da felicidade é trocar o "se" pelo "o que". O que eu aprendi com as decisões que eu tomei no passado? O que eu aprendi com as coisas que para mim hoje não seria a atitude que eu tomaria? Na verdade, a culpa é a maturidade de hoje julgando a inexperiência de ontem. Steve Jobs passou 13 anos estudando caligrafia. Poderia perguntar por que eu estou estudando caligrafia? Até que ele revolucionou a informática. E é o pai dessa ideia, dessas fontes que você tem no seu computador. Alguém que 13 anos ficou estudando apenas caligrafia poderia perguntar se eu tivesse feito outra coisa. Tudo o que você viveu foi importante. Então troque o "se" pelo "o que eu preciso fazer" e o que eu aprendi com todo o meu passado. Beijo grande. Obrigado, Magela. Valeu pela participação e até a segunda-feira da semana que vem. Veja como fica o tempo nesta terça em toda a região. Terça-feira com muitas nuvens, infelizmente ainda sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 19 e 29 graus. Em Colatina, variação entre 17 e 30 graus.
São Mateus com mínima de 18 e máxima de 29. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver, o Hospital Rio Doce em Linhares deve receber mais R$1 milhão em emenda parlamentar. É daqui a pouco. Durante visita a Linhares na última sexta-feira, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, se comprometeu a encaminhar R$1 milhão em emenda parlamentar que tem direito para o Hospital Rio Doce. O dinheiro, segundo a direção do hospital, deve auxiliar na compra de equipamentos para a unidade. Durante a visita ao hospital, o senador ouviu dos diretores as dificuldades em prestar um bom atendimento com poucos recursos. As obras de ampliação do pronto atendimento, por exemplo, que deverão custar quase R$1 milhão, estão sendo custeadas por ações voluntárias. De acordo com a direção do Hospital Rio Doce, que é beneficente, dos mais de 5 mil atendimentos mensais de urgência e emergência, 80% são de pacientes atendidos pelo SUS. A contrapartida do governo, no entanto, segundo o hospital, é sempre menor do que a necessária para cobrir as despesas. Eu estou com uma grande esperança, o senador viu a nossa fala e isso aí é uma coisa que não depende daqui, isso aí vem de Brasília, né, do Poder Central. Eu acho, parece que já estão reunindo para ver um reajuste. O importante você saber que o SUS, além de dar isso tudo, tem 15 anos que não reajusta. Aí isso também está defasado. Então são coisas que vêm nos hospitais filantrópicos, sofrem muito com isso aí. O senador Ricardo Ferraço se comprometeu a incluir o hospital numa de suas próximas emendas parlamentares. E eu estou vindo aqui para poder oficializar um compromisso já com o Hospital Rio Doce, de um recurso que nós estaremos dirigindo para o Hospital Rio Doce da ordem de R$1 milhão. Não adianta eu vir aqui como senador da República, reconhecer o esforço e não trazer a minha contribuição. Então, eu acho que o nosso papel aqui é esse. É vir conversar, dialogar, mas deixar uma palavra concreta, uma atitude na direção de perguntar e responder. Senador, o que você está fazendo pelo Hospital Rio Doce? Eu hoje estive aqui para direcionar recursos da ordem de R$1 milhão para o Hospital Rio Doce, valorizando e reconhecendo o papel fundamental que o hospital tem aqui em Linhares, em Bananal, em Soretama e na região norte. A Diocese de Colatina abriu as inscrições para o primeiro concurso de redação e desenho organizado pela Coordenação Diocesana de Catequese. A inspiração para a produção dos trabalhos é o Ano Nacional Mariano, que a Igreja está vivendo em comemoração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Podem participar desse concurso os catequizandos que frequentam a catequese em uma das 31 paróquias da Diocese de Colatina, espalhadas pelos 17 municípios do Noroeste Capixaba. O prazo para a elaboração e envio dos trabalhos vai até o dia 31 de julho. Veja como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 436 a saca. Arábica 7, R$ 423. Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 403 a saca. Altema Félix traz um resumo do nosso esporte. Muito bem, Cláudio, destaque hoje para o torneio de futebol do trabalhador, uma competição usada em todo mês de maio para homenagear quem produz aqui em Linhares. Vamos conferir na tela os classificados para a festa final, que vai ser no dia 28. Vamos lá, no último final de semana, aí no domingão, Campo Nacional do Bairro Aviso, classificados Audax do Aviso e Bengala de Ouro. Acho que você poderia ser goleiro desse time, hein, Cláudio? Bengala de Ouro, hein? Campo do Bairro São José, classificados Ferroviária do Palmital, time lá do Edinho, né? Grande Edinho. E Juventude, parece que é do São José também, né? Ficou tudo em casa. Bom, eu repito que a festa final do torneio, Cláudio, do trabalhador, vai ser no próximo dia 28 no Campo do Vasquinho, uma grande festa, né? O time master do Clube Mata do Lago, atenção, venceu São Mateus por 2-1 no último sábado. Sempre tem essa rivalidade, né? Linhares-São Mateus.
Até porque o pessoal de São Mateus parece que trouxe uns garotos novos aí. A faixa etária seria 40 anos acima. Parabéns para o Mata do Lago, então. E amanhã nós vamos divulgar a definição da participação linharense nas semifinais do Campeonato Estadual dos Comerciários, uma competição que está dando o que falar. Se ligue no Cultura nos Esportes, nesta terça-feira, de 11 a meio-dia, para ter mais informações sobre esporte amador, sobre tudo que acontece em Linhares e região. É assim, de segunda a sexta. Vai lá, Cláudio. É isso aí, Altemar. É só intensificar os treinamentos, quem sabe, né? A gente participa. Obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, o bate-papo é com o diretor técnico do Hospital Rio Doce, o médico Ronaldo de Souza. Ele fala sobre a alta demanda de acidentados atendida pelo pronto atendimento do Hospital Rio Doce aqui em Linhares. Após o intervalo, a gente já volta. Bom, minha gente, nós continuamos a repercutir o Maio Amarelo. São várias ações que nós estamos acompanhando aí para um trânsito melhor, né? Uma conscientização para que tenhamos assim atitudes mais prudentes no trânsito brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre a questão da saúde, os atendimentos de urgência e emergência de pessoas acidentadas. Aqui em Linhares é um número altíssimo, já falamos sobre isso. Ao meu lado está o diretor técnico do Hospital Rio Doce, o médico Ronaldo de Souza. Tudo bem, doutor Ronaldo? Tudo bem, Cláudio. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da TV Sim. Doutor Ronaldo, uma demanda aqui em Linhares, a gente sabe que qualquer pessoa que sofre um acidente de trânsito, um acidente grave, é rapidamente levado para o HGL e quando a situação complica, acaba o Rio Doce tendo que abarcar essa demanda. Uma demanda alta, imagino. Sem dúvida, né? O acidente de trânsito, ele é uma epidemia mundial. Né? Morre 1 milhão a 300 mil pessoas por ano no mundo de acidente de trânsito. Para ter ideia, no mais simples, 2 pessoas a cada minuto, Cláudio. É muita coisa. 2 pessoas a cada minuto. E no Brasil, 42 mil mortes por ano, né? Significa que é muita morte. A Síria, que está em guerra civil, não morre tanta gente como morre no Brasil em acidente de trânsito, tá certo? E em Linhares não é diferente. Linhares está num dos pontos mais perigosos do Brasil, da rodovia, essa BR-101. Nós temos dos 5 pontos mais perigosos do Brasil, Linhares está incluído em um deles. Pois tá certo? É o da Serra e Linhares. Pois é, e aí eu falava desse atendimento em saúde, do pronto atendimento, o HGL faz ali o seu atendimento, a gente sabe das limitações que também tem o HGL e tem o Rio Doce que dá esse suporte, que tem essa parceria, né, com a prefeitura aqui de Linhares. Um movimento grande, né, traz o atendimento de urgência e emergência, movimenta toda uma equipe, traz um trabalho enorme. Existe, né, um convênio entre a Prefeitura Municipal de Linhares e o Hospital Rio Doce para atender as urgências e emergências. Né? Então, vítimas de qualquer trauma. O acidente de trânsito é uma delas. E você tem uma equipe que é simplesmente de 92 profissionais médicos à disposição dessa emergência. O acidente de trânsito, muito comum, é o mais comum, e envolve toda essa equipe. São anestesistas, médicos, cirurgião geral, ortopedista, neurocirurgião. E, na realidade, o trauma de acidente de trânsito envolve toda a equipe. Normalmente, você tem um paciente com 3, 4 especialistas em cima ali na hora para atendê-lo. Por quê? É trauma de crânio, é trauma de tórax, é trauma abdominal. Então, envolve toda a equipe. Ou seja, quem está de plantão naquele momento ali, vai todo mundo para um único paciente. Fatalmente, no acidente de trânsito, principalmente da moto, em que o indivíduo realmente ele tem todo o trauma em toda a região do corpo, geralmente envolve toda a equipe. Porque às vezes o tiro é só o abdômen ou o tórax, então vai só um especialista. O vítima de acidente de trânsito, a gente fala de politrauma, ele tem múltiplos traumas, envolve toda a equipe. Eu imagino, doutor Ronaldo, que num atendimento desses, por conta, o senhor disse que tem que levar a equipe toda para esse atendimento do acidentado, quem está ali aguardando há um certo tempo vai ter que esperar um pouco mais. O problema do acidente, né, ele é uma coisa aguda, tá certo? E o hospital tem a parte que atende urgência e emergência e tem a parte eletiva. Muitas pessoas que já têm a cirurgia agendada e que principalmente aquelas que precisariam de CTI depois da cirurgia, que são cirurgias de risco, às vezes tem que ter a cirurgia adiada simplesmente porque no final de semana se ocuparam as vagas de CTI. Um exemplo prático foi esse final de semana. Né? Nós tivemos 4 internações, todos pacientes vítimas de trauma. Então as nossas vagas da UTI foram todas ocupadas.
Pois é, a gente está falando aqui do trânsito, né, mas a gente sabe, claro, que existem traumas por diversos outros motivos. Aqui também é uma região muito violenta, os casos de tentativas de homicídio e tudo mais. Mas, focando aqui na questão dos acidentes, os motociclistas, eu imagino que ganham na realidade, com as últimas ações, né, no mundo todo, com as ações visando tentar diminuir o número de acidentes de veículos, essas ações obtiveram algum sucesso. Então, diminuiu o acidente com os veículos, com os pedestres, mas a estatística não ficou muito bonita porque explodiu o número de acidentes com moto. Então, houve um aumento nos últimos 10 anos, aqui no Brasil principalmente, de 80% a 90% do número de acidentes com moto. Então, isso realmente acabou com todas as ações que houveram e os lucros que tinham obtido das ações para diminuir, se perdeu por causa do número de acidentes de moto. Especificamente por causa do número de motociclistas. Doutor Ronaldo, o senhor como médico acompanha lá o dia a dia dessas pessoas que sofrem esses traumas, o tempo de recuperação em média e a complexidade de algumas cirurgias. Eu imagino que é das mais diversas, né? Sem dúvida, o paciente vítima de trauma de trânsito normalmente fica em torno de 30 a 40 dias no hospital. Geralmente de 20 a 30 dias na UTI e depois mais uns 10 dias a 20 na enfermaria. Então é um paciente que, na média, 40 dias hospitalizado. Uma conta altíssima também. Uma conta altíssima. Na realidade, só a despesa hospitalar normalmente fica em torno de R$40 mil pelo SUS. Paciente que fica aí, que eu te falei, em média de 20 a 30 dias. Então, só de despesa hospitalar. Depois tem a despesa na recuperação. O pós-operatório e tudo mais. Depois o indivíduo vai ter alta, tem fisioterapia, tem o tempo de retorno para o trabalho, que geralmente é 6 meses. O indivíduo leva 6 meses para retornar a trabalhar, quando retorna, né? Porque a gente vê, uma estatística fria, é que enquanto você tem 1.000 mortes no ano, vamos supor, aqui no Espírito Santo morre 1.000 por ano, mas você tem 20 a 30 mil sequelados. Então, o que aparece, o que assusta a gente são as mortes, mas o número de sequelados é absurdo. Pois é, e em Linhares esses números são muito altos. Eu recebi aqui na semana passada o presidente da ADEFIO, a Associação dos Deficientes, e ele falava do alto número de pessoas nos últimos tempos que têm procurado a associação em busca de uma orientação em receber algum tipo de benefício. Ele disse, olha, às vezes a pessoa chega lá sem uma perna, sem um braço ou na cadeira de rodas, com uma rápida investigação ali, um rápido bate-papo, descobriu-se que foi em função de um acidente e, na maioria das vezes, a moto, né, envolvida. Na realidade, o que o Zé Geraldo falou, ele confirma o que eu acabei de dizer. A morte assusta as pessoas e surpreende, mas o número de sequelados, o número de deficientes que fica meio escondido, as pessoas não se atentam para isso. Porque o número dessas pessoas é bem superior ao número de mortes. Mas muita gente que fica sequelada em decorrência do trauma de acidente de trânsito. O senhor citou aí a questão da ocupação dos leitos de UTI, isso traz também um complicador, porque às vezes o hospital não tem essa estrutura toda, uma UTI tão grande, e esse leito ocupado por 30, 40 dias pode trazer um problema muito sério. Na realidade, o que a gente tem no Brasil todo, o Espírito Santo não foge à regra, Linhares também não foge à regra. Aqui para o exemplo local, hoje Linhares tem um déficit de 10 leitos de CTI para adulto. Então, só Linhares, 10 leitos faltam. Então, você imagine, já tem falta de leitos normalmente. Com os pacientes vítimas de trauma e que ficam muito tempo internados na UTI, esse déficit agrava muito mais. Entendi. Né? Você tem muito mais déficit de vaga em função desses pacientes de longa permanência na UTI. Doutor Ronaldo, como é que o senhor visualiza aí essa campanha do Maio Amarelo, essas ações que o governo tem feito, né, para, de repente, conscientizar mais as pessoas? Você acha importante? É super importante, né? A gente sabe que essas campanhas, igual você tem o Outubro Rosa, né? E você tem o Novembro da Próstata, Azul, né? O Novembro Azul. Então, o que se notou é que essas campanhas, elas realmente trazem um resultado positivo, mais conscientização das pessoas. Nem que seja só naquele mês, as pessoas acabam se conscientizando e se resguardando mais. Então vale a pena, eu acho que na realidade é uma ação até no Brasil e do mundo todo, né? A ONU que pensou nisso e está se fazendo, porque o acidente de trânsito é uma epidemia mundial. Ela precisa ser vista de uma forma como qualquer outra doença. Tem que ser freada, né? Tem que ser freada porque é muita morte, né? São 2 pessoas a cada minuto. É muito alto, né? Queria que o senhor deixasse um recado, sobretudo, para os nossos amigos motociclistas, né, que são a parte mais frágil nesse aspecto. Claro que o pedestre, ele, em função de ser a parte mais frágil no trânsito, ele se cuida um pouco mais, né? Isso. Até com sinal
fechado para os carros, o pedestre redobra os cuidados, porque realmente é a parte mais fraca. Depois vem os ciclistas e os motociclistas, mas que acabam cometendo um certo abuso, né? Então, na realidade, o que assim, o que a gente, uma mensagem especial, porque com as ações, né, as últimas ações, os últimos 10 anos, aqui no Brasil, né, da campanha nacional de trânsito e tudo, o que se notou foi isso, diminuiu o número de mortes de pedestres. Então, principalmente nas grandes cidades, com a municipalização do trânsito, aí tem mais sinalização, mais faixa, mais conscientização. Então, teve um ganho. O que atrapalhou esse ganho foram os motociclistas. Então, hoje, eles são o grande complicador da estatística no acidente de trânsito, são realmente os motociclistas. Pois é. E isso aí está ligado diretamente com a imprudência. Então, o não uso do capacete, velocidade excessiva, não respeitar as leis de trânsito. Isso aí é que está levando realmente a uma mortalidade enorme e a morbidade, que a gente chama que é morbidade, seria sequelas enormes. Então, fica aí, na realidade, um recado. E aqui a finalidade do Maio Amarelo é essa, é a conscientização. Pense bem antes de... E outra coisa, eu estava esquecendo, o uso de bebida alcoólica. É relacionado, seja o motorista, né, de veículos, seja o motociclista. Não se pode o uso de bebida alcoólica ou outra droga e pegar um volante ou pilotar uma moto. Isso aí, 60% dos traumas estão relacionados com o uso de álcool ou outras drogas. Tá aí o alerta do médico, Dr. Ronaldo de Souza, é diretor técnico do Hospital Rio Doce, falando dessa demanda altíssima e crescente. Enfim, a todos nós, né, que usamos, precisamos do trânsito, precisa realmente desenvolver ações conscientes para que tenhamos um trânsito melhor. Dr. Ronaldo, obrigado aqui pelas explicações, pelo bate-papo. Na realidade, obrigado a você, Cláudia, a TV5, que sempre está preocupada, né, com essas ações públicas para poder conscientizar a população, e é um grande trabalho da empresa. Muito obrigado pela presença. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sinotícias. Se você puder nos enviar sugestões para o nosso telejornal, envie para este canal aí no facebook.com/TVC Linhares. Acesse também o nosso canal direto lá no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Você da Grande Vitória nos acompanha aí através do canal 20 pela RCA. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.